tarde, hoje nós estamos aqui no Itaú Unibanco, nós vamos falar sobre o uso consciente de dinheiro com dois especialistas no assunto. Professor Jurandir Macedo, doutor em Finanças Comportamentais, consultor do Itaú Unibanco, Martim Iglesias, gerente de educação para investidores. Bom, a ideia então é falarmos de maneira mais expositiva para as pessoas o que de fato é poupar de maneira inteligente. Bom, eu acho que primeiro a gente fala em consumir de forma consciente. O que é ter consciência? Ter consciência é pensar antes. Consumir de forma consciente é você pensar antes de consumir, se aquilo vale a pena, se aquilo não vale. Um consumidor consciente é alguém que usa a sociedade de consumo para melhorar a sua vida. Um consumidor inconsciente é aquele que acaba utilizando dos instrumentos de consumo e acaba piorando a sua vida, né? Não sei, acho que o Martim podia dizer o que é. Eu acho que tem essa mensagem aí de equilíbrio, no meu entender, né? Equilíbrio entre consumo, sabendo aproveitar, consumir, viver o seu dia a dia e conseguindo se preparar para o futuro, né? Conseguindo se preparar contra eventualidades, planejando compras mais importantes, guardando aos poucos e começando desde cedo a poupar para a sua aposentadoria. Ou seja, eu acho que investimentos ou planejamento financeiro é muito sobre isso, sobre escolhas, né? E equilíbrio entre esse presente e o futuro. Hoje os jovens estão cada vez mais endividados. Isso é reflexo também um pouco da questão do empreendedorismo, não é isso? Como é que os jovens hoje podem se equilibrar e suas finanças, pensando no futuro, pensando na construção de uma família? Eu acho que a geração Y, em primeiro lugar, os jovens hoje, eles cresceram e tiveram as suas primeiras impressões sobre dinheiro, sobre finanças, em momentos de crescimento econômico, de grande abundância, né? E assim como outras gerações que foram criadas em momentos de abundância, nessas gerações aparecem umas sensações de imediatismo, uma vontade de consumo que não aparecem tão claramente em outras gerações. Então, eu acho que a geração Y tem isso, mas é uma geração particular que a gente enxerga algumas vontades de crescer, de se planejar também, tá? Então é verdade que você está me dizendo isso, de que você vê uma parte importante de jovens endividados, mas a gente vê também uma parte importante de jovens investidores investindo de uma forma bastante madura, em coisas como bolsa de valores, inclusive. Ou seja, eu vejo que tem das duas coisas, né? Eu não generalizaria como se essa juventude ela está de fato um pouco desequilibrada, não. Pelo contrário, diria que ela tem uma parte importante de investidores. Diria mais que talvez em função do momento brasileiro de crescimento, de oportunidades, de nível de juros de fato mais baixo, disponibilidade de crédito, todas as pessoas, não só os mais jovens, estão pendendo um pouco mais para o consumo. A gente está vendo um pouco isso, né? Muitas alternativas que não eram viáveis para muitas pessoas hoje são. Estamos falando de crescimento de crédito imobiliário, financiamento de automóveis, financiamento para o consumo, e que isso não existia antigamente, hoje passa a existir. Eu acho que aí existe todas essas iniciativas, como a do consumo do dinheiro, que tentam equilibrar isso, né? Falar, ó, consumo é bom de fato, claro que é bom, não dá para dizer que não seja bom, mas precisa ser feito de fato de forma consciente, como a gente fala. Seria razoável do seu orçamento estar comprometido, por quanto tempo, em quantas prestações convém comprar, em que condições, como que são os níveis de juros, quando você paga. Ou seja, na medida em que essas coisas, essas variáveis que orbitam em torno de uma decisão de compra de financiamento são conhecidas, as escolhas se tornam conscientes, e aí sim, acho que o crédito pode se tornar a favor de eu vejo assim, na Universidade Federal eu tenho a disciplina de finanças pessoais, lá é uma disciplina optativa para todos os cursos, e hoje ela é a disciplina que tem maior demanda aluno-vaga de toda a universidade, demonstrando que os jovens sim têm interesse em aprender sobre finanças, têm interesse em aprender sobre investimentos para fugir do endividamento. Ocorre que os jovens de hoje foram criados por pais que não tiveram educação financeira, porque viveram num país de altíssima inflação, que era muito difícil fazer planejamento, então eles não tiveram isso em casa. Nós precisamos dar educação financeira para essas pessoas. Onde que a gente vai dar? Tem gente que cobra isso muito da escola, mas é difícil, porque os professores não têm muitas vezes. Então eu vejo como muito importante iniciativas como a gente tem aqui no Banco Itaú dos Conscientes do Dinheiro, que a gente faz uma ampla distribuição de educação financeira, não apenas para cliente, mas enfim, para toda
a comunidade. Ou seja, então a família, ela também tem que se organizar e organizar essa instrução para os filhos para que eles também possam saber usufruir conscientemente do dinheiro de maneira que isso possa até proporcionar uma felicidade, um conforto, uma qualidade de vida. Eu acho que o melhor lugar para se aprender sobre educação financeira é na família. E os filhos tendem a repetir aquilo que observam dos pais. Algumas vezes se opõe àquilo que o pai faz. Eventualmente tem um pai perdulário que gera um filho usurário e vice-versa. Mas quando os pais são equilibrados, tem isso. O que acontece? A gente olhar, nós vemos a mulher saindo para trabalhar e hoje nós vemos casos em que duas pessoas ganham muito dinheiro e, por outro lado, dentro de casa não há nenhum controle, às vezes se torna uma máquina de gastar dinheiro. E isso ensinando os filhos a não ter controle, né? Então eu acho que é extremamente importante que a família seja envolvida no controle financeiro. Mas como é que a universidade, as escolas, na verdade, podem estar influenciando a formação das pessoas em relação a essa questão do uso consciente do dinheiro? Eu sou muito cético quanto a essas tentativas de você colocar obrigatoriedade de educação no primeiro e segundo grau. Dentro das universidades nós não temos professores para tornar isso colocar em todas as universidades, depende de pessoas formadas, as universidades não têm isso. Eu gosto muito mais da ideia de que grandes instituições como o FEBRABAN, Bolsa de Valores, bancos, empresas, consigam, através de ferramentas modernas de educação, como vídeos de educação à distância, enfim, criar um impacto profundo. Os projetos de multiplicadores, hoje ainda participei de um projeto de multiplicadores aqui para o banco, para que a gente consiga atuar isso em todo o Brasil. É difícil você imaginar nas universidades, até porque são poucos professores preparados para fazer isso. Os conceitos básicos de finanças pessoais podem ser interessantes inseridos em algumas escolas públicas. A gente tem o conceito da Estratégia Nacional de Educação Financeira, liderada pelo Ministério da Educação, com a CVM, com o Banco Central, que insere alguns conceitos básicos no currículo de algumas escolas, 800 escolas que estão participando de um projeto piloto na rede pública. E que de fato ela não é, obviamente, falar sobre planejamento financeiro pessoal, finanças pessoais, ela na verdade ajuda até ao aluno a entender outras coisas, como matemática, as coisas se tornam mais claras, mais didáticas, e eu acho que surgir de alguma forma alguns conceitos assim, eu acho que é uma alternativa que me parece interessante, sim. O senhor poderia explicar um pouquinho como funciona, como que se dá na prática todo esse programa de educação do uso consciente do dinheiro no Itaú e como é que isso se estende nas relações de negócios com os clientes? Bom, o Itaú tem investido muito em plataformas abertas, quer dizer, para clientes ou não clientes, de educação financeira. O que eu vejo é que para que você tenha relações perenes entre um banco e seus clientes, é fundamental que você tenha pessoas educadas financeiramente. Pessoas não educadas financeiramente acabam gerando relações que terminam em um litígio. Então, eu acho que o banco, como um banco líder, um banco sustentável, né, eu acho que ele precisa fazer isso. Então, nós estamos trabalhando em muitas frentes, né, artigos que nós temos escritos, né, o Martim mandando para a imprensa, blog, chat, livros que nós temos feito, né? os sites, as ferramentas que são colocadas. Então é uma atuação relativamente grande. A gente tem aí olhado também projetos com universidades, etc. Mas é um desafio imenso, né? É uma cadeia a ser trabalhada. Precisa, né? Exatamente. E acho que voltando um pouco mais para a área de negócios mesmo, quer dizer, na área de mais investimentos, onde eu estou alocado, a gente quer muito que as pessoas tomem decisões de investimentos adequadas às suas necessidades e ao seu perfil, né? Então é com muita frequência que a gente vê gente que não tem perfil querendo entrar em mercado como bolsa de valores ou investindo em previdência com idade avançada por diversos motivos. E o que a gente tem e se propõe é prestar informação adequada das diversas formas que permitem as melhores decisões de investimento. E aí entram basicamente todos esses canais de fato que o Jurandir colocou, né? Que não são poucos, né? Blog, chat, vídeos, temos alguns programas disponíveis no YouTube, no próprio canal da corretora. Então a ideia é permear da maior forma possível por diversos canais todo esse conteúdo. E além do que os processos já, por exemplo, de contratação de investimentos, né? Quando uma pessoa entra lá no site
de investimentos do Itaú e pede uma recomendação, a gente dá uma recomendação completamente adequada às necessidades de cada investidor. Então a gente está com uma abordagem de criar reservas de emergência, reserva de aposentadoria, reserva para objetivos, que é claramente um fluxo de planejamento financeiro e educação financeira muito consolidada por aí, e dos quais hoje nós somos basicamente os pioneiros. Existem muitas pessoas, quando houve esse crescimento dessa demanda de finanças pessoais, muitas pessoas despreparadas entrando nisso, né? A educação financeira não é você parar de gastar, não é você abandonar o consumo presente só em função do consumo futuro, até porque o futuro nem sempre é certo. Então, o que é? A ideia que a gente tem é fazer orçamento não para gastar menos, mas para gastar melhor. Entender que cada produto, seja de crédito, seja de investimento, ele é adequado a um perfil, a uma situação. Da educação financeira é você ensinar a pessoa a escolher o produto de crédito adequado à sua situação, o produto de investimento adequado à sua situação. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo, né? Isso traz relações claramente mais duradouras, sustentáveis pessoalmente, porque a pessoa tem uma vida financeira sustentável. Claro. Né? O que seria uma vida financeira não sustentável? É aquela que provocaria um endividamento, alguma ruptura em algum momento nas condições de vida. A gente entende que com a educação financeira, a vida financeira da pessoa se torna sustentável e, obviamente, até os próprios níveis de consumo tendem a ficar mais equilibrados. Né? A gente sabe que se todo mundo quiser consumir todo hoje, nem as capacidades nem os recursos do planeta aguentam esses níveis de consumo. Então, eu acho que sustentabilidade tem tudo a ver com esse tipo de sustentabilidade, tem tudo a ver com aquilo que o Itaú prega, se coloca até dentro da sua própria missão. Por isso é o banco mais sustentável do mundo. Exatamente, por isso mesmo. Tem alguma dica, alguma recomendação? Eu gostaria de dizer que a gente tem que ver que existem dois grandes erros financeiros possíveis na vida, só dois. Tá? O primeiro é você economizar muito e morrer cedo, e o segundo é você economizar pouco e demorar para morrer. Eu espero que nossos ouvintes não cometam nenhum deles, né? Uso consciente do dinheiro é você ter equilíbrio, né, Martinho? Quem coloca muito bem lá. A gente gosta muito de falar da frase em latim, in medio virtus, né? A virtude está no meio, né? Quer dizer, a gente acha que excessos, em todos os sentidos, podem trazer problemas, né? Então a gente coloca, sei lá, na alimentação, por exemplo, é claro que a gula não é uma virtude. Por outro lado, a bulimia, a virtude também não são virtudes. Onde está a virtude? Está no meio. A virtude está em algum ponto no meio, in medio virtus. Nas finanças é assim também. De alguma forma, o consumismo não é uma virtude. De algum outro lado, esse poupar em excesso, meio tio patinhas, digamos assim, que lá se chama avareza, né? Também não é uma virtude. Né? Onde está a virtude? Tem algum ponto no meio. Acho que planejamento financeiro, educação financeira é sobre encontrar esse meio do caminho aí.